Olá, alunos! Sou a professora Gabriela, professora de Geografia da Escola Deputado Manuel Rodrigues, Regional CRED 5, e hoje vamos dar continuidade à nossa aula de Geografia, capítulo 4 do livro da turma do primeiro ano, ok? O assunto é Estrutura Geológica, Teoria da Deriva Continental. Vamos lá! Vamos lá, Estrutura Geológica, capítulo 4, página 112. Vamos estudar a estrutura geológica do nosso planeta. Temos aqui duas questões extras para que vocês respondam no final da nossa videoaula. A estrutura da Terra. Didaticamente, o planeta, pessoal, ele pode ser dividido, ou melhor, comparado a um ovo, não em termos de forma, mas sua proporção de suas estruturas. Por exemplo, a casca extremamente fina seria a crosta terrestre. A clara seria o manto e a gema seria o núcleo, ou seja, o nosso planeta ele está dividido em crosta, manto e núcleo, que é dividido em núcleo externo e interno. Vamos observar melhor essa divisão. No livro de vocês observarão esta gravura. Do lado esquerdo, podemos observar um modelo baseado na composição química das camadas. A crosta terrestre ela é denominada também de crosta oceânica, que temos aí uma profundidade no Oceano Atlântico, em que temos a espessura de 6 a 12 quilômetros, e temos a crosta continental com espessura de 25 a 70 quilômetros de espessura. Mas por que uma espessura tão grande? Devido às suas cadeias montanhosas. Então, a crosta continental seria o continente do nosso planeta, e a crosta oceânica seria a parte do oceano do nosso planeta, ou seja, a crosta seria os minerais e as rochas, ok? Temos aí também o manto superior, ok? Logo abaixo, a zona de transição, manto inferior, a divisão do núcleo externo e do núcleo interno. O manto, ele tem uma espessura média e é formada por um magma pastoso e denso em estado de fusão. O núcleo, tem essa denominação de externo ou interno. É a região mais o núcleo interno é a região mais profunda do nosso planeta. É uma região em que as temperaturas são mais elevadas e o seu estado é sólido em razão da pressão no centro da Terra. Logo na gravura da parte direita do livro de vocês e do vídeo, temos um modelo baseado no comportamento mecânico dos materiais. A crosta aí é chamada de litosfera, camada de rochas e minerais, tanto na parte oceânica como na parte continental. O núcleo superior ele é denominado de atenosfera, que é constituída por rochas parcialmente fundidas. São estas características que dão mobilidade às placas tectônicas, ok? As temperaturas aí são mais elevadas e isso também favorece aos choques das placas. Mais abaixo temos a mesosfera, que seria o manto inferior. Temos o núcleo dividido em núcleo externo, zona de transição e núcleo interno, que é chamado de endosfera. Mais abaixo, nós vamos falar, então, sobre a teoria da deriva continental, certo? De acordo com um meteorologista alemão chamado Alfred Wegener, ele propôs que há cerca de 200 milhões de anos atrás, teria existido apenas um continente no nosso planeta, ou seja, em toda a Terra só existia um continente, pessoal. O nome desse continente seria Pangeia, certo? Que em determinado momento começou a se fragmentar. Sua teoria de início não foi muito aceita, pois os estudos daquela época não tinham recurso tecnológico para comprovar, certo? Esse estudo baseado pelos ideais aí de Alfred Wegener. Anos depois, Alexander Dutoy, um geólogo que lecionou na África do Sul, propôs uma outra teoria, baseada na teoria de Wegener. Ele considerava que o Pangeia ele se dividiu primeiramente em dois grandes continentes, a Laurásia, no hemisfério norte, e a Gondwana, no hemisfério sul. Essa divisão ocorreu há 180 milhões de anos atrás. Esses dois continentes, de acordo com a teoria de Dutoy,
eles se fragmentaram e eram banhados aí por apenas um oceano, que era denominado de Patalassa. Muitos anos se passaram e apenas após a Segunda Guerra Mundial, com o desenvolvimento de equipamentos e recursos tecnológicos, como por exemplo os sonares, é que se pôde conceber o fato de que a crosta terrestre era apenas uma fina camada superior no planeta, que se encontrava dividida em várias placas tectônicas, que se movimentavam continuamente. Com isso, as suspeitas levantadas no passado por Wegener, defendidas por ele, puderam ser finalmente comprovadas. Ou seja, pessoal, foi realmente o que aconteceu. Os continentes eles começaram a se fragmentar de acordo com os choques das placas tectônicas. Por isso, logo depois de se fragmentar, formou aí o Laurásio e o Gondwana, certo? E logo depois, aos poucos, se fragmentando ainda mais, tornou-se então o que nós conhecemos pelos 6 continentes dos tempos atuais. Outras evidências, a ideia de Wegener e de Du Toit, que foram as semelhanças entre os tipos de rochas e de fósseis de plantas e animais encontrados nos 2 continentes, além de, claro, os contornos das costas atlântica sul-americana e africana. Como vocês podem observar, a parte da América do Sul se encaixa quase que perfeitamente com o continente africano. Os fósseis de alguns animais pré-históricos que foram encontrados na América do Sul foram encontrados também da mesma espécie na África, e no meio da América do Sul e da África nós temos um Oceano Atlântico, ou seja, eles são divididos, esses 2 continentes são divididos por milhares de quilômetros de oceanos. Então nós temos aí a teoria de que no passado ocorreu aí, então, apenas um continente mesmo. Temos aí fósseis de animais pré-históricos da mesma espécie encontrados em vários continentes. Como vocês podem observar com essa imagem, podemos ver aí a cadeia dorsal mesoatlântica, que é uma cordilheira submarina. Essa cordilheira divide aí os continentes tanto da América do Sul como da África e vai até o hemisfério norte. Deve-se há 200 milhões de anos atrás ocorreu a sua formação, e nós temos aí a comprovação, certo, de que realmente no passado nós tivemos apenas um continente. E hoje temos aí os continentes dos tempos atuais, ou seja, os 6 continentes que conhecemos. Bom, pessoal, essa pequena videoaula foi só para que vocês tivessem aí uma base, tanto de como a gente está continuando a nossa aula sobre a estrutura da Terra. Vocês podem ler esta parte que fala no livro de vocês, da página 112 até a página 114, e eu vou deixar aquelas 2 questões para que vocês respondam, ok? Obrigada!